história? Então, nossa atividade de hoje, o assunto de hoje é sobre a República Nova, tá certo? Então, o Brasil República está dividido em 3 partes, ok? República Velha, que compreende o período de 1891 até 1930. Poxa, essa parte, esse período ficou conhecido na história como República Velha. Depois, a República Nova, que iniciou em 1930 no governo de Getúlio Vargas, que foi até 1985. A República Nova ela está dividida em 3 partes: a Era Vargas, a República Populista e a ditadura militar. E de 1985 até os dias atuais, nós estamos na Nova República. Tá certo, gente? Então, nós já estudamos a Velha República, não foi? Baseada na parte da República da Espada, que foi governada pelos 2 marechais, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Vimos a questão do coronelismo, que era a base da República, da política do café com leite, né? Que foi o acordo entre os estados de São Paulo e Minas Gerais para administrar o país, que terminou em 1930, quando o último presidente, que foi o Washington Luiz, não indicou o governo mineiro e sim o paulista. Foi quando ocorreu a quebra do acordo da política do café com leite e que houve uma revolução, que ficou conhecida como a Revolução de 1930, que empossaram, ou seja, deram a oportunidade a Getúlio Vargas, que era do Rio Grande do Sul, à presidência da República. Inicia então a Era Vargas, que foram 15 anos do governo Vargas. Então, Getúlio Vargas foi um dos um dos presidentes de grande influência no nosso país, porque ele governou o Brasil durante 15 anos, em 3 períodos, tá certo? Então, em 1930, iniciou a República Nova com a Era Vargas. Como houve a Revolução nesse ano, Getúlio Vargas foi escolhido para assumir a presidência da República. Então, o primeiro mandato de Vargas ficou conhecido como governo provisório, que foi de 1930 até 1934. Em 1934, Getúlio Vargas foi eleito presidente da República pela Constituição, pelo voto constitucional. Em 1937, já chegando às próximas eleições, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e passou a governar como Estado Novo, que foi de 1937 até 1945. Então, esse período de 1937 a 1945, o presidente Getúlio Vargas governou o Brasil como uma ditadura. Ou seja, o que é uma ditadura? É um país que a população não pode interferir na vida pública, não pode dar opinião a respeito do presidente, enfim, são coagidos. Qualquer opinião contra o governo, aquela pessoa que emitiu aquela opinião é represada, né? Ou seja, sofre represália. Então, foi um período de ditadura, de 1937 a 1945. Então, Getúlio Vargas iniciou, como tia falou, o governo provisório, de 1930 até 1934. 1934 a 1937 ele foi eleito pela Constituição. Em 1937 ele deu esse golpe de Estado. Então passou a governar o Brasil de uma forma ditadura. Nesse período, os meios de comunicação, todos os meios de comunicação eram acompanhados, porque aquele meio de comunicação que falasse mal a respeito do governo dele seria suspenso do ar, não teria condições de ir ao ar. E isso acontecia com emissoras de rádio, de televisão, teatros, cinemas, músicas, tudo que falavam que eram contra o governo dele era censurado, não podia ir ao ar. Porém, Getúlio Vargas também foi um governo, de outro lado, também que beneficiou muito o trabalhador e também os empresários. Porque na sua gestão, Vargas
mudou o sistema econômico do Brasil, que até então era agrícola, né? Agrário, era baseada, a economia brasileira era baseada nos produtos da agricultura, principalmente o café. E na era Vargas, ele começou a modificar essa atividade, certo? As condições econômicas do Brasil de agrária para industrial. Então, Getúlio Vargas também deu muito apoio aos empresários e aos trabalhadores ele trouxe grandes vantagens, porque foi no governo dele que foi instituída a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que trouxe como benefícios para o trabalhador a diminuição, a redução da carga horária para 8 horas diárias, o descanso semanal, ou seja, no fim de semana, sem descontar no salário do trabalhador, ele tem um descanso semanal remunerado. Quando ele adoece, leva o atestado médico, apresenta na empresa, ele está dispensado e não sofre a diminuição no seu salário. A mulher, quando tem neném, tem um período de licença maternidade, certo? Entre outros benefícios que Getúlio Vargas proporcionou ao trabalhador durante o seu mandato. Ele tinha o lado ditador, mas tinha o lado que valorizava e reconhecia a importância do trabalhador. Para Getúlio Vargas, o trabalho e o trabalhador eram os pilares de um país. Então, ele tanto apoiou os empresários como os trabalhadores. Por isso, tem uma parte da história dele que diz que ele ficou conhecido como a mãe dos empresários, dos ricos e pai dos pobres, porque ele favoreceu tanto os empresários quanto os trabalhadores. Tá certo, gente? Então, ele foi até 1945. Em 1945, Getúlio Vargas foi obrigado a abdicar do poder. Então, ele renunciou. Depois da era Vargas, que foi de 1930 até 1945, depois entra a parte dos governos da República Populista, que foram, depois de Getúlio Vargas, entrou o próximo presidente foi Eurico Gaspar Dutra. Depois, Getúlio Vargas voltou novamente à presidência da República, dessa vez por voto da população. Depois de Getúlio Vargas, em 1900, então ele voltou em 1951. Em 1954, ele se suicidou por pressão política também, deixando no seu lugar o vice-presidente João Café Filho. Tá certo? Então, depois de Getúlio Vargas, quando João Café Filho terminou o mandato de Vargas, então entraram os outros presidentes, que foram Juscelino Kubitschek de Oliveira, que foi o fundador da cidade de Brasília, que é a capital do Brasil. Depois de Juscelino foi Jânio Quadros. Depois de Jânio Quadros, João Goulart, certo? Até 1964. Então, a República Populista teve início em 1945 e foi até 1964. O último governo populista foi João Goulart. Em 1964, ocorreu o golpe militar, que foi o período em que o Brasil foi governado pelos militares, que ficou conhecido na história do país como a ditadura militar, que durou 21 anos, tendo início em 1964 e terminando em 1985. Tá certo? De 1985 até os dias atuais, nós temos a República Nova. Tá bom, gente? Então, agora, peguem o livro de história de vocês para nós fazermos a atividade de classe, que é no livro de história, página 103, no livro de reforço, a página 181, do terceiro ao quinto quesito, e a página 182, tá certo? Peguem o livro para a gente realizar essa atividade. Pronto? Abriram o livro na página 103, vejam só, a página 101 e a 102, né? Então, essas duas páginas são de casa. Então, nós vamos ficar com a página 103. Mas antes disso, gente, eu quero fazer uma correção. A República Velha não iniciou em 1891, não. Foi em 1889, tá certo? Não sei onde foi que tia Raquel encontrou essa data. A República Velha iniciou em 1889 e foi até 1930, tá bom? Tá ok? Eu não sei onde foi que eu encontrei 1981, tá bom? 1891 não, foi 1889 a 1930. Foi o período da República Velha.
Então, vamos agora para o 8º quesito. Então, esse 8º quesito tem a ver com o governo militar, certo? Com a ditadura militar. Então, leia o trecho da canção de Chico Buarque de Holanda, composta na época da ditadura militar. Então, esse cantor e compositor hoje é bem idoso. Então, era um dos cantores que gravavam, né, que compunham músicas com letras batendo de frente com o sistema da ditadura militar. Então, Chico Buarque de Holanda, Gonzaguinha, filho de Luiz Gonzaga, Caetano Veloso, Geraldo Vandré e tantos outros foram cantores perseguidos durante a ditadura militar, porque eles gravavam músicas, eles compunham na letra de suas músicas falando sobre a ditadura militar, a insatisfação que eles tinham com relação àquele sistema de governo no Brasil, que é um governo ditador, um sistema de governo ditador, a população não pode interferir no poder público. E esses artistas faziam isso. Então, Chico Buarque, ele não foi tanto, porque na letra das músicas dele, ele usava como palavras diferentes, como tem uma música, aquele cálice, ele dizia, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Então, quando ele dizia a palavra cálice, quando os militares iam de encontro a ele, ele usava a palavra cálice como um objeto que se utiliza para tomar uma bebida, o cálice. Só que, na verdade, aquela palavra tinha outro sentido, era o calar, era que as pessoas naquela época não podiam falar sobre o sistema de governo. Quando ele diz vinho tinto de sangue, então o vinho, ele usava a cor do vinho para falar no sangue, no caso das pessoas que enfrentavam os militares, que muitos foram presos, muitos morreram, enfim. E vocês vão estudar lá na frente mais um pouco a respeito desse sistema de governo, tá certo? Então, Chico Buarque foi um desses artistas que gravavam, certo, letras nas suas músicas falando sobre a ditadura militar, a insatisfação que eles tinham pelo aquele sistema de governo. Então, vamos lá. Então, o título da música é Apesar de Você. Então, hoje você é quem manda. Falou, tá falado. Não tem discussão. Então, desses 3 versos, ele mostra o poder da ditadura, dos ditadores, dos presidentes ditadores, né? Então, a vez era deles, então a palavra era deles e ninguém podia falar nem voltar, criticar o que eles diziam. Então, hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão, viu? Você que inventou esse estado e inventou de inventar toda a escuridão, você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Então, aqui ele falava exatamente a rigidez, a forma como os militares governavam o Brasil. E lá embaixo ele diz assim, apesar de você amanhã de ser outro dia. Então, nesses 3 versos aqui, ele quis demonstrar a esperança de que aquele período um dia ia passar e que um dia a população teria liberdade de dar sua opinião a respeito dos governos do presidente, dos governadores, dos prefeitos, enfim, das pessoas que estavam na política, que estavam no poder, administrando as cidades, os estados e o país. Tá certo que na época da ditadura não tinham esse direito. Então, vamos para a letra A. Agora responda as perguntas. A quem o compositor se refere no verso? Hoje você é quem manda. Então, ele se refere a quem? Ao governo militar. Tá certo? Então, escreva aí. Primeiro, no caso, não é primeiro quesito, né, gente? Aqui o 8º quesito. Letra A. O compositor se refere ao governo militar. Ok? Ponto Czinho. Letra B. Escreva
a parte da canção que indica a esperança de uma mudança no país é justamente esses 3 últimos versos. Apesar de você, amanhã de ser outro dia. Certo? Então, são esses 3 versos aqui no fim. Então, apesar de você, apesar de você, numa linha, não são 3 linhas, não é? Então, amanhã, na segunda linha, amanhã há de ser, na terceira, outro dia, amanhã, outro dia. Certo? Então, nesses 3 versos, o compositor, que é Chico Buarque de Holanda, ele ainda é vivo, já está bem idoso, certo? Mais cerca de 80 anos aproximadamente, mas ele ainda é vivo. Então, ele, aqui nesses 3 versos, ele mostra o sonho, né? A esperança de que aquele sistema de governo passe e a população tenha o direito de opinar na vida pública, tá certo? Com relação à vida pública. Então, nono quesito, marque as alternativas ou alternativa correta ou corretas sobre o regime militar no Brasil. Então, eleições democráticas para a presidência da República. Ora, se era um sistema de governo ditador, como era que tinha eleições democráticas? Como era que a população poderia participar desse momento? Então, essa não tem nada a ver. Depois, repressão dos movimentos sociais e perseguição às pessoas que faziam oposição ao governo, com certeza, não é? Então, foi um período em que a população que fazia oposição, ou seja, que era contra a ditadura, então eram muito repreendidas, ou seja, eram perseguidas, tá certo? Nessa época, existiam só dois partidos políticos, a Aliança Nacional, que era a Aliança Nacional Renovadora, que era a Arena, certo? E tinha outro que eu esqueço agora o nome dele, que eram 2 partidos que tinham poder, que existiam, digamos assim, nesse período, não é? A Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena, era justamente o partido dos militares. E o outro era o partido oposto, fazia uma oposição muito, quase não existia, só para dizer que tinha outro partido, tá certo? Então, vamos agora para a próxima. Só 2 partidos tinham a permissão de atuar no poder que era centralizado nas mãos do presidente, exatamente, eram esses 2 partidos. Então, a Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena, e o outro eu esqueço agora, depois quando eu quero lembrar disso para vocês. Agora, liberdade de expressão, apoio aos sindicatos e aos movimentos sociais, de jeito nenhum, não havia liberdade de expressão. Então, assim como houve perseguição no governo Vargas, no período do Estado Novo, do Estado Novo foram 7 anos, 8 anos, de 1967 a 1945. E na ditadura militar foram 21 anos, tá certo, gente? Então, não havia liberdade de expressão. Quem criticasse o sistema de governo seria punido. Então, assinale aí a segunda e a terceira alternativas. 10º quesito, Getúlio Vargas. Então, agora a gente volta para a parte de Getúlio. Getúlio Vargas, foi apelidado de mãe dos ricos e pai dos pobres. Pesquise em livros ou na internet o porquê desse apelido e escreva com suas palavras o que descobriu, tá certo? Então, eu vou só falar aqui alguma coisa que tem também no texto, mas quem quiser pode pesquisar. Então, o porquê de Getúlio Vargas ter sido, ficado conhecido como mãe dos ricos e pai dos pobres, é que ele apoiava tanto os ricos, né, os empresários, como os trabalhadores, porque ele via o valor, ele valorizava o trabalhador, porque para ele o trabalho e o trabalhador eram os pilares do desenvolvimento de uma nação. Então, por isso ele ficou conhecido como pai dos pobres e mãe dos ricos, né? Então,
também pelos benefícios que durante o seu governo, no período do Estado Novo, ele trouxe aos trabalhadores, como tinha falou anteriormente, como uma redução de carga horária para 8 horas diárias. Se passar dessas 8 horas, a empresa paga a hora extra ao trabalhador, certo? Descanso semanal remunerado, as pessoas que ficam em casa durante o fim de semana não têm redução salarial no fim do mês. Quando adoecem, mediante o atestado médico, estão dispensados daqueles dias e o seu salário não é reduzido. As mulheres, quando têm filhos, né, quando têm bebê, ficam em casa durante um período, para alguns meses, para amamentar o filho, o bebê, entre outros, tá certo? Então, esses benefícios foram oferecidos ao trabalhador durante a era Vargas. Então, mais um motivo para ele ter ficado marcado na história como o pai dos pobres e mãe dos ricos, porque ele ajudou essas duas partes, tanto os ricos como os pobres, tá bom? Mas tia vai deixar, não vai botar no quadro, porque quem quiser fazer uma pesquisa, não é? Faz e escreve, tá certo? Então, agora nós vamos para o livro de reforço, tá certo? Na página 181. Peguem aí o livro de reforço na página 181, ok? 181. O terceiro. Então, gente, na verdade, os partidos que atuavam na época da ditadura militar eram apenas dois. A Aliança Renovadora Liberal, que era a Arena, que era o partido dos militares, e o MDB, Partido Democrático Brasileiro, tá certo? Então, o MDB fazia uma oposição muito branda, só para dizer que tinha uma oposição, tá bom? Então, vamos agora para o livro de reforço na página 181. O terceiro quesito, né? O segundo o primeiro e o segundo são de casa. Então, nós vamos trabalhar com o terceiro, o quarto e o quinto, tá certo? Então, pesquise a resposta correta. Pesquise e responda corretamente as perguntas abaixo. Quais os principais itens da Constituição de 1946? Então, quando Getúlio Vargas foi deposto, né, em 1945, em 1946, houve uma outra Constituição, tá certo? Então, quais eram os direitos que essa Constituição trazia de 1946? Liberdade de pensamento, tá certo? Que na ditadura Vargas não existia isso, e todos os meios de comunicação eram censurados, ou seja, eram proibidos se falassem mal do governo. Então, a liberdade de pensamento, o direito à greve, direito à associação sindical, à propriedade privada, direito às eleições diretas, direito ao voto para pessoas maiores de 18 anos, com exceção de pessoas analfabetas, cabos e soldados. Então, esses não votavam. Analfabetos, cabos e soldados não votavam, certo? Então, as demais pessoas votavam, se fossem maiores de 18 anos, tá vendo? Depois, mais autonomia para os municípios, para os estados e municípios, entre outros. Então, esses foram alguns direitos, certos? Alguns itens que foram colocados, que foram adicionados na Constituição de 1946. Agora, vamos para a letra B. O que fez Getúlio Vargas quando o seu primeiro mandato estava chegando ao fim? Que foi, quem lembra que a Raquel falou, em 1937, ele deu o golpe de Estado, né? Ele mudou a Constituição de 1934, certo? E outorgou, ele fez igual Dom Pedro I, então ele impôs a sua própria Constituição. Então passou a governar com um sistema de ditadura, certo? Sistema de ditadura. Então vamos para a letra B do terceiro quesito. Letra B. O que fez Getúlio Vargas quando o seu primeiro mandato estava chegando ao fim? Então, Vargas deu um golpe e se tornou
ele se tornou um ditador. Ele se tornou um ditador. Seu governo durou 15 anos. Né? Justamente é o período conhecido na história como a Era Vargas. Tá certo? Agora, depois que Getúlio Vargas saiu, então agora depois da deposição de Vargas, né? Depois da administração de Eurico Gaspar Dutra, entrou o JK, Juscelino Kubitschek de Oliveira, que foi no governo dele que a cidade de Brasília, né, a capital do Brasil, foi fundada lá em Goiás. Então, quais eram os planos do governo JK? Então, JK queria transformar o Brasil, ou seja, fazer com que o Brasil crescesse 50 anos durante 5 anos. Então, ele foi um governador que queria antecipar, queria fazer com que o crescimento de uma nação, o equivalente a 50 anos, acontecesse num período de 5 anos, tá certo? Então, vamos lá. JK, como ele é mais conhecido, é Juscelino Kubitschek de Oliveira, mas ele é conhecido na história como JK, tá certo? JK queria transformar o Brasil crescer anos em 5, em apenas 5 anos. Então, esse era o plano de JK. Letra D. Quais foram as medidas impopulares de Jânio Quadros? Ou seja, depois do mandato de JK, entrou Jânio Quadros, que também veio a renunciar, né? As medidas que ele queria tomar com relação ao Brasil não foram apoiadas pelo Congresso Nacional e ele resolveu renunciar o mandato, tá certo? Então, Jânio foi um dos presidentes que renunciou ao mandato. Então, vou apagar aqui a letra B. Letra D. Então, uma das metas que ele queria, né, no caso que não foram apoiadas, então, ele queria proibir o uso de biquíni em desfiles de moda, brigas de galo e o uso de lança-perfume no carnaval. Então, essas exigências dele não foram aceitas pelo Congresso Nacional, tá certo? Então, e também pela população. Então, proibir o uso de biquíni
Então, Jânio Quadros foi um dos presidentes que renunciou ao mandato porque suas decisões, né, seus planos para governo não foram aceitos pelo Congresso Nacional. E essas aqui foram algumas atitudes dele que a população também não aceitou. Como, por exemplo, proibir o uso de biquíni e desfile de moda, brigas de galo, então ele queria proibir as brigas de galo e o uso da lança-perfume durante o carnaval, tá certo? Passem agora à página 182. Página 182, quarto quesito. Marque as principais conquistas da Constituição de 1934. Então, a Constituição de 1934, ela surgiu porque em 1930, quando Vargas foi empossado, né, com a Revolução de 1930, os paulistas ficaram de fora do poder. Então, começaram um movimento que ficou conhecido como Revolução Constitucionalista. Eles queriam uma nova Constituição. Então, os paulistas foram derrotados pelos militares, mas 2 anos depois, tá certo? Em 1934, eles conseguiram o que queriam, houve uma assembleia para uma nova Constituição. Então, em 1934, houve uma nova Constituição brasileira. Então, marque as conquistas da Constituição, conquistas da Constituição de 1934. Voto secreto e direitos dos trabalhadores, tá certo? Então, na Constituição de 1934, tinha como vantagem para a população o voto secreto, certo? A pessoa tem o direito de não dizer quem vai votar, coisa que era proibido na época do coronelismo, né? Vocês lembram? Certo? E direitos dos trabalhadores. Quinto quesito, no texto abaixo, decifre os códigos e descubra as palavras. No final, leia a mensagem completa. Então, aqui. Então, número 1. Que palavra nós temos com esses animais? Então, Vargas, né? Então, na ditadura, por exemplo, a ditadura, chamada de Estado Novo, foi estabelecida no ano de 1937 por Vargas. Então, essa vaquinha aqui, menos a sílaba K, mais R, certo? Formam o nome Vargas, né? Então, que passou a controlar todos número 2, os poderes, tá certo? Antes e durante esse período, Vargas executou sua mais importante obra social, a criação dos direitos do trabalhador. Então, esses 3 códigos aqui formam as palavras Vargas, poderes e direitos, tá certo? Então, vocês escrevam aí, preenchendo o textinho. Vou repetir. A ditadura chamada de Estado Novo, que foi da época Vargas, foi estabelecida no ano de 1937 por Vargas, que passou a controlar todos os poderes. Antes e durante esse período, Vargas executou sua mais importante obra social, que foi a criação dos direitos do trabalhador. Daí a frase que ficou conhecida como ele teria sido o pai dos pobres, né? E mãe dos ricos, tá certo? Então, a atividade de casa de vocês, certo? No livro de História, páginas 101 e 102, e no livro de reforço, 181, a primeira e a segunda questão, tá certo? Então, beijinhos, até mais tarde no Meet, com vídeo aula, até amanhã, tá bom? Beijos, amores!